Dias depois, na mansão da família Uclane, a irmã de Deculain conversa com o mordomo. Ele diz que seu irmão foi direto para o leilão de Shantzendewell, e ele deve ter chegado por agora. Segurando seus cabelos, ela diz que ele gastou 10 milhões de Elni ano passado. Se ele causar mais problemas, não vou perdoá-lo. Logo em seguida, a cidade de Lutem leilão de Shantzendewell, Deculain fala que finalmente vou poder comprar algo que venho procurando. Ele lembra que da primeira vez que ele usou telecinese como sua magia principal, percebi que preciso de metal para compensar minha falta de talento. O item precioso que tenho comigo agora é feito de aço de madeira, mas ele é apenas uma solução temporária. Na sala de espera, VIP Deculain se depara com a própria Julie e fala que não espera encontrar ela ali. Levantando-se, diz: "Espero que você tenha estado bem. Fiquei sabendo que dessa vez você enviou 2 jovens magas ao comitê disciplinar. Ele se defende falando que essa notícia já é velha. Qual o problema? Você vai tentar me culpar por isso também?" Julie o acusa de tentar destruir o sonho das 2 novatas. Os seus pecados irão voltar para te assombrar algum dia. Não cometa os mesmos erros que você cometeu no passado. Lembranças das palavras. Dela a ele lhe vem à mente. O último conselho. Essas foram as últimas palavras da Julie para mim. Ela pretende acabar com o relacionamento que tinha com Deculain. Isso é bom. Eu também prefiro assim. Não importa o quão linda ela seja, eu não quero me casar, coisa que eu não fiz nem no mundo real por um motivo tão besta. E em volta dela, existem muitas variáveis de morte, incluindo ela mesma. Se eu errar, posso até morrer no dia do nosso casamento. Mas a Julie que eu conheço não é o tipo de pessoa que frequenta leilões porque ela está aqui. Os dois começam uma discussão que não tem fim. Ela faz cara de brava com carinha fofa, dizendo que falar uma vez só já era o suficiente. Ele pensa na cara fofa dela e pensa que é a primeira vez que a vê assim. Nesse momento, ele sente como se as emoções do verdadeiro Deculain começassem a querer tomar conta de seus sentimentos. Raciocinando, ele pensa que e melhor ele não ficar próximo dela, pois estou sendo influenciado pelas emoções do Deculain. Estive sendo cauteloso para não ter minha personalidade corrompida. Não é como se meu coração acelerasse quando vejo a Julie. Bem, estou pensando demais. Um aviso é dado através de um painel que o leilão logo irá começar. O leilão começa e é apresentado o primeiro item, um vaso com gravuras fascinantes. A habilidade de toque de Midas é ativada involuntariamente. Uma explosão de raios de energia amarela é vista pelos olhos de Deculain. Pessoas começam a dar lances. Deculain recebeu um número como convidado, 777. Ele raciocina que o vaso não perdeu o brilho. Mesmo com o preço subindo tanto, isso significa que ele possui um valor muito maior. Tenho o suficiente no banco. Então talvez não seja tão ruim investir aqui. Deculain começa a comprar todos os tesouros que aparecem em sua frente. Os convidados ficam espantados pelo fato dele estar levando todos os prêmios. Julie fala que ele é um homem patético pelo fato de estar gastando dinheiro somente por vaidade. O objetivo de Julie era obter o artefato Fogo do Inverno seu. Nome é Pedra Chama da Neve. Um dos 10 minérios mais raros do mundo, normalmente utilizada para forjar espadas ou outras armas, como o próprio nome diz. É um item raro e paradoxal que contém ambas energias do fogo e gelo. Os únicos materiais superiores quando se trata de forjar espadas são itens lendários como os ossos de um dragão. Deculain pensa que então a Pedra Chama da Neve é efetivamente o melhor ingrediente que posso conseguir. Tendo o objetivo de focar no item, ele dá o maior lança, chocando o público. Julie fica espantada com a ação de seu noivo ganancioso. Ela fala que não pode ignorar o que ele está fazendo. Depois de um tempo, Deculain percebe que ele estava competindo. Era com a sua noiva, mesmo sabendo que ela pode guardar rancor. Ele persiste em querer a pedra, mesmo sabendo que ele pode correr o risco do destino do vilão ser ativado por essa atitude. Ele está confiante de conseguir o item sem haver consequências. Como não é de se esperar, Deculain arremata o item e no mesmo instante se levanta, olhando para baixo como se não houvesse esperança alguma. Ela solta sua ira por causa de Deculain e fala que mais uma vez tudo está se repetindo igual ao ano passado. Eu nunca quis que isso acontecesse. Pois o antigo Deculain acabou comprando todo o estoque listados no ano anterior. Ele disse que poderia dar tudo a ela que desejar. Ela pensa que no dia no noivado foi o pior dia de sua vida. Ele tinha esse jeito ambicioso e descontrolado de fazer as coisas. Me lembro até hoje o que ele me disse naquele dia. Isso deve atiçar.
Você a se casar comigo, veja o quão bom eu sou. Foi o que ele me disse, e em frente a todas as riquezas que ele me mostrou, eu só senti humilhação. Então eu saí daquele quarto e arruinei meu próprio casamento. Porém, aquilo não foi o fim. Especulações sem fim começaram a acontecer por causa de suas fofocas e falácias. Ela era tão digna, mas no fim ela caiu pelo Deculain. Ouvi que foi prometido a ela a posição de capitã na Ordem de Cavaleiros. E o Clain, em troca, eu senti muito ódio porque Deculain espalhou esses rumores que manchavam a minha imagem. E novamente ele acha que vou voltar para ele se algo assim acontecer? Que idiota! Ele é alguém que não posso amar, não importa o quanto eu tente. Ela se sente insultada por ele, mas de uma maneira inesperada ele fala: "Me desculpa", ele acaba. Deixando ela sem reação alguma, Deculain pede licença para se retirar. Memórias a lembram que o Deculain que ela conhece nunca pediria desculpas, e isso a deixa perplexa. Na saída do leilão, Julie se depara com uma mulher. Josephine, primogênita da família Freiden, irmã da Julie, Deculain retorna para sua casa. Os servos de sua casa fazem uma expressão de lamento para Deculain, e ele se pergunta se algo aconteceu. Subindo as escadas, ele vê sua pequena irmã parada, e ao seu lado esta uma maleta. Sua irmã, de cabeça baixa, fala que o dinheiro que foi gasto era para pagar as contas das minas. Seu irmão, de maneira ingênua, dando uma desculpa sem sentido a ela. Diz que não se preocupe, eu comprei algo que vai nos trazer benefícios. Sua irmã, com um grito e muita raiva em suas palavras, diz que ele a está tratando como uma lata de lixo. Ela chora e solta todo o seu desprezo em palavras. Você acha que meu destino é limpar a sua sujeira sempre que você faz alguma coisa? Não estamos indo bem financeiramente, e os trabalhadores e eu estamos dando duro para não nos afogarmos em dívidas e você só foi e gastou todo aquele dinheiro. Que tipo de pedaço de merda você tem que ser para apostar com o dinheiro que pertence ao nosso território? Nesse exato momento, o destino do vilão é ativado para Deculain. Deculain sabe se ele não passar por essa situação, ele definitivamente irá morrer. Mas se ele conseguir, isso vai trazer muito dinheiro, porque, além do destino do vilão, ativar também o magnata da riqueza foi ativo. Então 2 destinos se ativaram ao mesmo tempo. Sua irmã despeja verdades em cima dele e ele percebe que tem que acalmar ela ali mesmo. E lhe declara que "eu vou desistir da posição de chefe da família", e não acreditando em suas palavras, pede para seu irmão repetir o que ele acabou de dizer. Ela fica vermelha, sem acreditar no que acabou de ouvir. Sua irmã duvida e ainda por cima pergunta se ele bateu a cabeça em algum lugar, mas seu irmão lhe declara que ele está certo de sua decisão. E ela, disfarçando, diz: "Eu vou te matar se soltar atrás com a sua palavra." Ele a vê a ir embora. E o sistema é ativado. Destino do vilão superou uma variável. Ele respira e se sente aliviado por ter superado mais um obstáculo. Posteriormente, Ganesha aparece perante sua janela e diz que você realmente estava falando sério quando disse que iria mudar. Eu esta só de passando mais o que vi foi muito chocante, pois Deculain resolveu passar a liderança da família para sua irmã. Mas Ganesha faz uma revelação incrível. Yeriel von Graham Yuclane. Não tem uma gota sequer do sangue dos Yuclane. E Kim, espantado, diz que não se lembra disso estar no jogo. Ganesha reafirma que Yeriel não tem sequer uma gota de sangue dos Yuclane. Kim analisa que ela é uma meia-irmã de Deculain. No entanto, ela não possuir nem mesmo uma gota de sangue dos Yuclane. Nunca tinha ouvido nada sobre isso. Ganesha tenta puxar alguma resposta de Deculain, reafirmando que se ele está bem com a sua decisão de agora a pouco, pois determinar se você e sua irmã tinham relação consanguínea. Deculain dá uma resposta clara. Ainda assim, a Yeriel continua sendo a Yeriel e minha decisão não irá mudar. Ganesha se surpreende com a decisão e fala que não achava que ele ia dizer algo assim. Ela irá se certificar de proteger o segredo da sua irmã. Ela dá um último aviso que ela ouviu que a cobra de 6 cabeças começou a se mover, uma explicação, e nos dado que a cobra de 6 cabeças são os líderes das organizações criminosas infames dentro do continente. Sua notoriedade está em um nível em que cada um deles tem uma recompensa pela cabeça que vale milhões. Ela fala que o objetivo deles é pegar os itens que Deculain comprou no leilão. Deculain coloca as mãos em sua cabeça e analisa que isso era algo que ele não sabia. Mas saber disso não muda nada. Desde o começo, eu não sou o Deculain meu. Tratamento com a Yeriel não mudaria ela sendo minha irmã biológica ou não.
Ela sempre será a irmã do Deculen. Então vamos apenas esconder a verdade. Em uma fogueira, Ganesha se reúne com seus companheiros de aventura e fala que o lixo do Deculen agora está dizendo coisas legais. A garotinha Rayleigh, parente de Julie, pergunta se Deculen tem um lado humano agora. Ganesha fala que não irá precisar mais observar o Deculen. Ela diz que tudo o que ouviram hoje foi um segredo e pede para eles ficarem quietos em não dizer nada a ninguém. Eles canalizam uma magia e vão embora dali. No dia seguinte, na Universidade Imperial, Deculen analisa sua loja de sistema, pois agora ele pode usar ela. Ele explica que a loja do sistema permite que você use a moeda da loja para fortalecer seus personagens, assim como pode também melhorar personagens ranqueados com a loja. Não só a si mesmo há poucas oportunidades de usar a loja do sistema, só vai ter 6 chances até o fim da segunda metade. O motivo é, enquanto você só pode usar a loja uma vez por nível, toda vez que seu nível aumenta, a quantia que você precisa gastar aumenta pelo menos 2 vezes. Ele diz que não pode desperdiçar essa oportunidade valiosa. Estou treinando consistentemente a memorização, treinamento físico, as lâminas levitantes controladas por QI e por aí vai ao integrá-las em minha rotina, mas ainda me falta força de combate comparado aos vilões ranqueados infames. Pelo bem do meu crescimento, o que preciso agora é da melhoria na qualidade da mana. Vou tentar coletar logo as 4 moedas da loja que preciso. Allen bate na porta e o professor pede para entrar. Allen entrega papéis e Deculen os verifica, falando que precisa tomar cuidado, pois isso foi publicado no artigo de hoje do Jornal dos Magos, o assassino de magos. Procurado Lockhart é o maior perigo para os jogadores magos no primeiro quarto do jogo. Deculen se alegra e declara que, se ele fosse um mago normal, esse assassino seria um perigo. O professor diz que não precisa se preocupar com o assassino. Ele vai para a biblioteca e ele pode voltar agora. Antes de sair, ele pergunta a Allen se ele tem alguma pretensão de se tornar professor assistente. Allen, sem pensar, diz: claro, mas foi uma resposta sem pensar. Ele mesmo leva um choque de realidade pela pergunta de seu chefe, mesmo não acreditando. Mas, na verdade, Deculen recebeu um aviso dizendo que precisava de um professor assistente. Ele já pega um bracelete que representa o emblema dos Yooka-Layne e Allen se sente muito agradecido. Ele analisa que as habilidades do Allen de organizar documentos e performar tarefas variadas é excelente, pois vai ser útil, então não posso deixá-lo escapar. Deculen o dispensa mais cedo e fala que ele pode se retirar e comprar alguma coisa. Para comer, Allen fica sem palavras, pois ele ganhou muito dinheiro. No mesmo momento na biblioteca para funcionários, ele encontra a debutante Sylvia e a assusta. Antes de Sylvia chegar na academia, ela havia pedido permissão, e o professor Rayleigh a deu aprovação para que ela usasse a ala exclusiva para executivos. O hobby da Sylvia é estudar literatura e linguagens. Ela foi até sala de leitura executiva. Encontrar um material que atenda ambos os critérios simultaneamente. Esse foi o motivo pelo qual a Sylvia visitou a sala de leitura executiva, a qual ela normalmente não teria acesso. Voltando, Deculen ameaça sobre convocar o comitê disciplinar. Novamente, ela se defende dizendo que estava ali sob permissão do professor Helen e disse que estava ali somente procurando um certo documento. Deculen retruca, falando que isso significa que o professor ignorou os regulamentos da escola e a bibliotecária compactua com isso. Nesse caso, eles também precisam ser disciplinados. Deculen puxa o livro da mão de Sylvia e vê que uma novel etnel, que é uma novel de romance escrita em linguagem etnel, ela se defende falando que como você consegue ler em linguagem etnel? É porque eu tenho interesse em literatura e linguagens. Deculen a desculpa e fala que vai deixar passar desta vez. Entretanto, se você vier aqui novamente sem uma permissão adequada, tomarei medidas disciplinares. Então, a não ser que seu objetivo seja ostentar a influência da sua família, peça a alguém para pegar o livro emprestado. Sylvia se sente humilhada. Eu só queria entender as fadas através das novels escritas em etnel, mas a sua dúvida é, como que o professor Deculen compreende a linguagem em etnel? Os alunos estavam treinando em área livre fora da universidade. Deculen analisa. A Montanha das Trevas, localizada um pouco afastada do recinto universitário. A montanha é um lugar de significância considerável e segurança estrita para a Torre Mágica. A floresta serve como lugar de treinamento para experiências reais, assim como um rico repositório de materiais mágicos. Por causa disso,
O perigo representado por animais e criaturas venenosas é alto, levando a Torre Mágica a impor múltiplas barreiras de proteção e garantir patrulhas por um professor de plantão. Deku Lane aceita ficar de plantão e protegendo os alunos até o anoitecer, mas ele não faz isso porque quer, e sim porque apareceu uma missão secundária, as trevas da Torre Mágica. Algo dentro da floresta começa a o atraí-lo, algo estranho e desconhecido. 9 horas depois, próximo à Torre Mágica, Eferene compra deliciosos sorvetes para seus amigos e eles ficam sem acreditar. Mas ela se gaba por ter 100.000 Elnis. Ela saboreia seu sorvete e conversam sobre a sessão de treinamento na Montanha das Trevas. De repente, todos eles sentem uma energia e um grito muito alto vindo na direção da floresta. Todos eles correm em direção, mas a amiga ruiva, de repente, pede para esperar porque ela percebe algo estranho, só que Eferene não escuta e continua correndo, deixando assim seus amigos para trás. Ela percebe não mais na Rua do Café e se encontra muito adentro da floresta. E de repente ouve uma pessoa pedindo ajuda. É uma mulher com cabeça baixa e ferida. Ela corre em sua direção, perguntando se está tudo bem. De repente, a mulher é acertada por algo e Eferene canaliza um poderoso golpe perguntando quem foi que atacou. Assustada, ela percebe que foi o próprio Deku Lane e ela o indaga: por que você atacou aquela mulher? Como pôde atacar uma civil? Deku Lane fala para ela abrir os olhos porque aquilo não é uma pessoa. Eferene se espanta perguntando o que é aquilo. Ele a responde falando que é um demônio e ela estava sob efeito de uma ilusão do demônio. Deku Lane a afasta para longe, para que ela não seja atingida na luta contra o demônio. O demônio começa avançando, querendo desferir golpes sem parar para cima de Deku Lane. Mas ele somente desvia de todos. O demônio fica furioso e avança, mas Deku Lane coloca seus cristais de metal para o proteger, impedindo os ataques do demônio. Seu sangue começa a ferver, pois a linhagem do personagem Deku Lane o deixa furioso e descontrolado contra demônios. O rank de sua habilidade é de tipo linhagem, hostilidade. Contra demônios. O legado renomado dos Yukilens, conhecido por caçar demônios desde os tempos antigos, agora está se manifestando no Deku Lane também. Ele nunca deixará o demônio em sua frente sobreviver. E uma ira descontrolada começa tomando conta dele. Ele consegue concluir a missão secundária, recebendo assim muitas recompensas da loja. Deku Lane analisa que o aparecimento desse demônio sinaliza o verdadeiro começo das coisas, é o sinal que indica o começo do jogo sem o jogador. Eferene acorda na enfermaria assustada perguntando o que aconteceu. A mulher responde que era tarde procurando pela floresta, a acharam desacordada. A montanha foi fechada por conta do demônio e a enfermeira fala que foi o próprio professor Deku Lane que a salvou. Perguntando para a moça, ela questiona que dia era e que horas. Ela percebe que devia estar na sala de aula faz tempo e ela sai dali o mais rápido possível. Na sala de aula ela chega super ofegante, mal conseguindo falar. Sua amiga a chama para se sentar. Ela fala que está bem já que ela dormiu muito. A aula começa com Deku Lane e seu assistente. Ele faz o anúncio à sua sala dizendo que este é Allen. Ele será meu assistente. As alunas conversam entre si. Achei que o professor Deku Lane preferia dar aula sozinho. Eferene pensa que se você se tornar assistente de ensino, pode construir seu currículo através das avaliações dos professores. Não tem como o professor Deku Lane simplesmente deixar isso acontecer. Isso faz sentido, esse também era o motivo para o meu pai ser um pesquisador com 30 anos. Ele não conseguiu se tornar um assistente. Então por que o Deku Lane de repente aceitou um mago que eu nunca tinha visto antes como assistente? Deku Lane dá uma tarefa a seus alunos para ser resolvida em apenas 3 horas. Eferene usa o bracelete que seu pai a deu como herança. Ela se pergunta para o Deku Lane: quem era o meu pai? Por que ele não deu uma chance a ele? Por que agora ele está fazendo essas coisas boas? Ela fala que precisa parar com esses pensamentos e focar na tarefa em sua frente que lhe foi dada, mas a sua mente está cheia de todos os tipos de pensamentos. A primeira a terminar é Sylvia. Deku Lane a libera, após o término. Depois disso, todos os outros alunos terminaram antes de Eferene e todos foram liberados. Eferene fala que todos foram embora e ela precisa acabar porque senão estará ferrada. No mesmo instante, Deku Lane fala que já se passaram 5 horas e 47 minutos. Por quanto tempo você vai me fazer esperar? Ela se espanta com ele lá. Deku Lane fala que ela teve um colapso por causa de uma tarefa fácil e não conseguiu terminar a tempo. Deku Lane fala que mesmo se alguém rir de você mesmo, se alguém estiver na sua frente,
mesmo se a pessoa que mais odeia esteja diante de você. Você precisa manter uma atitude fria e lógica sempre. Você nunca irá chegar ao meu nível com uma mente tão fraca. Estou desapontado. Eferene, pensei que você fosse mais do que isso. Deculane se retira da sala e se esconde atrás da porta. Sem que ela perceba, ela toma coragem e se foca ao máximo para fazer o que for necessário para cumprir com seu objetivo. Deculane. Pensa consigo, esse tanto não deve ser um problema. Gastei 6 horas na Eferene. Mas esse foi um custo necessário. O motivo pelo qual eu preciso que ela cresça é para que está por vir, por causa do demônio que aparece na montanha das trevas. Descobri que a missão principal vai começar logo. Assim que a Era do Mal Esmagador começar, personagens ranqueados com um bom alinhamento irão aparecer na missão principal e dentre eles o mais forte vai ser a Eferene. Nesse momento, ela não tem mentalidade forte e nem as sensibilidades de um mago. Mas assim que superar isso, vai ter um crescimento esmagador. Claro que esse crescimento pode ser um perigo para mim, mas não vou deixar isso acontecer. O destino é nada mais que uma religião para aqueles que não se esforçam. Acredito apenas em mim mesmo, pois as personalidades do Deculane dificilmente permitiriam que um debutante ficasse tão forte quanto ele. Depois de ter esses pensamentos, ele a vê sair da sala, ele entra e vê que ela concluiu a sua tarefa em exatas 6 horas e 25 minutos. Tarefa completa. Ela mostra perfeitamente as falhas inatas de um graduado que não é da academia. No entanto, a qualidade desses resultados é digna de disputar o primeiro lugar. E a tela da missão aparece para ele. Missão secundária concluída. Seu caminho, ele. Saia das ruas quando um homem de cabelos brancos e grandes parou em sua frente. O homem chama sua atenção. Olá, professor-chefe. Deculane. Deculane se pergunta o que ele está fazendo aqui? Cit von Bruggen Freyden. Ele é o atual chefe da família Freyden, irmão mais velho da Julie, assim como aquele que insistiu no noivado entre Deculane e Julie. E o mais importante, ele está acima de Ganesha em força de combate inicial. No terceiro lugar é um personagem nomeado que é famoso por sua tremenda força de combate. Por que alguém como ele estaria procurando por mim? Será que é por causa da pedra chama de neve da Julie? Se sim, será que essa pode ser uma das situações variáveis de morte? Não tenho nenhuma contramedida contra esse monstro agora. O homem diz que é um prazer ver ele, e ele o convida para um jantar essa semana de maneira forçada. Ele chama Deculane para participar, e Deculane, não tendo outra escolha, aceita o convite. E o homem logo diz: que decisão rápida. Gosto disso. Eu preparei o cardápio para agradar seus gostos, então te espero lá. E de maneira muito opressiva ele diz: bom então, vamos nos encontrar lá, professor Deculane. O Zit vai embora. Deculane pensa que ele não o deu nem a oportunidade de recusar. O Zit coloca sua casa acima de tudo. Quem sabe o que aconteceria se eu interferisse nos planos dele? No dia seguinte, na casa dos Freyden, Julie e seu irmão Zit têm uma discussão sobre o jantar planejado entre as duas famílias. Julie se recusa, pois ela fala que os dois se odeiam, mas seu irmão reluta e não aceita a decisão dela. Chega uma determinada situação que Julie diz que se ele me presentear com uma espada, eu vou imediatamente romper o noivado. Seu irmão se enfurece e solta toda a sua raiva para cima dela, dizendo: Julie, pense com cuidado. Te disse outro dia que fazer isso seria idiotice. Seu irmão a retruca em todas as suas falácias, deixando ela sem alternativas. Seu irmão se impõe sobre ela, e ela tem a única alternativa de abaixar a sua cabeça e aceitar a situação. Julie, de uma maneira para extravasar sua raiva, libera golpes em direção ao AR. Seu subordinado diz: sua espada está muito turbulenta, vossa senhoria. Olha e diz: Veron, vemos que ele é da ordem de Hydekane, subordinado da Julie. Ela o pede desculpas, falando que mostrou um lado desgraçado dela. O rapaz diz que a entende e a compreende. O rapaz chama Deculane de homem abominável e indigno de se casar com a sua senhoria e fala que horrível o que o chefe da família esta, fazendo com que ela tenha que se casar de maneira forçada com aquele homem. Nesse instante, Julie pede para que seu servo pare e de maneira amável fala para o rapaz: não sujar suas mãos por mim, eu estou bem. Julie se prepara para sair e avisa o seu servo que também se prepare.
o rapaz a olha e diz que finalmente eu sei o motivo de sua tristeza. Minha senhora, eu definitivamente vou fazer a vossa senhoria feliz.